ao Doutor Demente, o podcast que promete trazer evidência com irreverência. Aqui nós temos a missão de trazer um conteúdo científico com uma linguagem bem-humorada e te ajudar a entender questões de saúde mental da melhor forma possível. Rindo! Ô Marcelo, faz direito, dessa vez a gente tá com visita. Eu fiquei nervoso. Não faz passar vergonha na frente da visita. Bom, então para quem não me conhece, eu sou Marcelo Rigoli, sou psicólogo, sou especialista em terapia cognitivo-comportamental, sou professor universitário de pós-graduação. Tenho meu mestrado, meu doutorado então em cognição humana aqui pela PUC do Rio Grande do Sul. E não vai ter nada de hora vaga agora? Não vai ter mais nada no currículo? E nas horas vagas Desistiu? Eu gravo um podcast aqui. Tá bom, justo, tá valendo. E eu sou Anne Rigoli e hoje nós teremos o nosso primeiro estudo de caso, né? E eu fico feliz que seja com uma pessoa tão especial como a Taia, que foi uma joia que eu tive a oportunidade de conhecer no grupo DBT, o famigerado DBT que toda hora eu falo aqui, né? Mas mesmo eu querendo enchê-la dos melhores adjetivos, né? Porque ela merece todos eles, eu acho que a melhor forma de apresentá-la vai ser por ela mesma, né? @psicotaia. Oh, que amor. Nós somos da seita da DBT, né? Nos conhecemos através da seita da DBT. E espalhamos a palavra por aí, né? Sim. Bom, então, deixa eu me apresentar. Eu sou a Tayanise, eu sou psicóloga, formada pela PUC desde o segundo semestre de 2015. Tenho formação em terapias comportamentais contextuais, tenho aperfeiçoamento em terapia cognitivo-comportamental. Estou terminando a minha especialização em DBT e iniciando uma formação em psicoterapia baseada em evidências. E essas são chique. É chique, né? A mulher é chique, a mulher só desce pro play se for pra jogar direito, né? E especialista em políticas públicas de saúde mental, na minha época em que eu desviei da clínica, que eu não vou pra social. Todos tivemos um momento. Típico, né? Típico. Isso daí daria até um bom assunto pra um episódio de podcast, né? Falar sobre isso. Concordo. Porque se deixar, a gente só vive falando de diagnóstico, né? Porque é o que eu peço pro Marcelo toda hora. Eu falo, fala diagnóstico, o povo quer saber de diagnóstico. Então, Marcelo, hoje a gente vai ter o nosso primeiro estudo de caso. Eu tô empolgadíssima porque é um assunto que eu já tive um hiperfoco nesse assunto, assim, por anos, porque eu achava que eu tinha esse diagnóstico, né, mas não tenho. Mas você tem, que você é... Você é especial, né, meu amor? Sim. Você tem o seu jeitinho. E é o TDAH. E só pra gente contextualizar quem tá ouvindo, o que é o TDAH? O que você poderia trazer aí pra a parte técnica? O TDAH é o que me atormenta a vida inteira e te atormenta desde que tu me conheceu, né? Então, porque viver... Não me atormenta, não. Eu já me acostumei, já. Tá de boa. Uma vez que você se acostuma a conviver com uma pessoa que tem TDAH, a vida fica fácil. Sim. Tem que saber o manejo, né? Sim. Então, o que é nos defende, Anne. Exato. Eu defendo, porque se você prestar atenção, quem tem TDAH deixa a vida muito mais fácil pra quem não tem. Se a gente for seguir o jeito que as pessoas com TDAH funcionam, a nossa vida fica muito mais prática. Tipo, deixar um cesto de roupa suja em cada cômodo da casa, assim. É muito mais fácil viver desse jeito. Sim. Eu amo! Por mim, eu sou suspeita, né? Eu defendo muito os TDAHinhos. A pessoa com TDAH tratada, no caso, né? Tu tá falando, porque... Né? Tem isso, mas enfim, diz por que é TDAH, senão a gente vai começar com os causos e esquece da definição. TDAH, então, como vários transtornos, são uma sigla, né? Que é transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. O que isso significa? Que a pessoa vai ter, então, uma dificuldade em alguma dessas duas áreas, que na verdade depois a gente vai ver que vai se destrinchando em mais, mas de manter a atenção ou, né, ter sintomas de hiperatividade. A gente separa... Ou virar o coelhinho da Duracell, basicamente isso. Ou você adore, ou você é o coelho da Duracell, ou os dois ao mesmo tempo. Exato. Então, o que a gente vai ter como desatenção, né? É importante ressaltar que todos esses sintomas que a gente está falando aqui, a gente vai falar, eles têm que estar presentes desde a infância, né? Porque como ele é um transtorno
neurodesenvolvimental, ninguém pega TDAH depois de velho, ninguém fica com TDAH uma época e depois passa, né? É uma coisa que tá lá, né, presente desde sempre e, claro, ele pode se manifestar mais ou menos ao longo da vida, de acordo com o contexto em que a vida da pessoa tá, o que ela faz naquele momento, estressores e afins, né? Mas então, o que acontece? A pessoa que tem a parte da desatenção, ela vai, então, com frequência, e aqui reparem, a palavra frequentemente vai estar presente em todos, porque isso significa que acontece muito. Porque, a exemplo dos outros sintomas de outras coisas que a gente já falou, eventualmente é normal a gente sentir as coisas, né? Que nem a gente falou de depressão. Uma tristeza, aumento ou diminuição do apetite, aumento ou diminuição da libido, sentimento de culpa. Todo mundo tem isso. A questão é a frequência e intensidade. O TDAH é a mesma coisa. Então, por exemplo, não presta atenção em detalhes ou comete erros por descuido em tarefas escolares, trabalho, durante outras atividades, né? Então, esquece datas, né? Você é campeão. Você é campeão nisso aí. A Thay é que eu estudo de casa, não começa a botar no meu. Mas sim, eu sou campeão, tanto que foi um trabalho árduo aprender a usar uma agenda, mas vamos lá. Frequentemente tem dificuldade de manter a atenção em tarefas ou atividades lúdicas, dificuldade de manter o foco, por exemplo, na aula, num filme, alguma coisa assim, né? Reparem que eu trago vários contextos, porque isso, às vezes a gente usa palavras chiques aqui, né? Então, por exemplo, pervasivo, né? Tem que ser pervasivo em todos os contextos de vida. Que diabo é pervasivo, mano? Fala a língua de gente. Fala português alienígena, filha da puta, né? Então, por favor. Significa que ele aparece em todos os contextos. Não vai ser assim, eu tenho TDAH quando eu tô em casa, mas quando eu tô no trabalho, na faculdade, eu tô de boas. Ou o contrário. Tem que aparecer nos contextos. É uma coisa que tá ali, sempre, não sobe e desce. Então, parece não escutar quando alguém lhe dirige a palavra diretamente. A gente, quando é criança, né, tem ouvido seletivo. Parece que às vezes ouve, às vezes não. Essa você também é campeão, mas eu não vou falar mais nada não, porque o estudo de casa é a Taia. Se fosse assim, já não precisava ter chamado ninguém, era só eu falar, né? Então, frequentemente, então, não segue instruções até o fim ou não consegue terminar trabalhos escolares, tarefas, enfim. Começa muita coisa e não termina nada. Frequentemente, então, tem dificuldade para organizar tarefas e atividades, então, ter uma rotina, ter um cronograma e seguir esse cronograma. Evita ou não gosta ou reluta de se envolver atividades que exigem um esforço mental prolongado, né? Então, atividades como, tipo, ler um livro, fazer muita conta de matemática, fazer contabilidade do mês, né? Preencher formulários e tal. São atividades que têm alguma demanda cognitiva, mas normalmente também não é muito prazeroso estar fazendo, né? Então, a dopamina ali não dá o clique aí... A menos que seja o hiperfoco, né? Isso, então... Tem isso aí. Tem essa virada de meio fio aí que a gente pode comentar também. E os tipos de TDAH, quais são? Calma, eu nem terminei os sintomas de desatenção ainda. Meu Deus! É isso tudo! Realmente, eu tinha esquecido que TDAH tem isso tudo de sintoma, meu Deus do céu. E eu achando que eu era uma pessoa desatenta. Real oficial, eu achava que eu era desatenta, mas essa avaliação que eu fiz foi uma enorme ficha que caiu de que não, eu não sou desatenta, eu só não gosto de me engajar nas coisas, é diferente. Acho que isso é até bom falar no futuro aí. Massa. Frequentemente a gente perde coisas importantes, carteira, material, instrumento, chave, documento, né? De carro? Chega nesse ponto? Chave do carro. Chave, eu vi carro. Mas, sei lá, se estacionou num lugar, tipo num shopping assim, esquece onde estacionou. A diferença é que tu não vai sair de lá até achar o carro, né? A chave Eu tenho uma amiga com TDAH que foi pra uma festa de carro e voltou de Uber, depois que ela lembrou que ela deixou o carro no estacionamento da casa da amiga, do condomínio da amiga. Tadinha, eu tô rindo, mas é com respeito. Diagnóstico TDAH. Tem um amigo que a Anne conhece, não será mencionado o nome, que já presenciei sair do estacionamento da PUC com a mochila em cima do carro. Assim. Isso é clássico também. Eu acho que eu sei quem é. Sim. Acho que a Taia deve saber
saber também. Depois no off a gente conta quem é. E aí, a gente vai ter os sintomas aí de impulsividade e hiperatividade, né? Isso até agora era só desatenção. É só... E é onde, né, eu me encaixo mais. Mas vai ter a parte de hiperatividade e impulsividade. Então, frequentemente, tudo é frequentemente, né? Então, remexe ou batuca as mãos ou os pés, se contorce na cadeira, não consegue ficar quieto, né? Levanta da cadeira em situações em que se espera que se permaneça sentado, né? Então, tá numa reunião, tá numa aula, aquela pessoa que levanta e, né, precisa dar uma caminhada, não consegue, mas dá um nervoso na pessoa, né? Frequentemente, então, sobe nas coisas em situações em que isso é inapropriado. Então, assim, isso... Sobe nas coisas? Como assim? Sobe nas coisas? Isso é que, assim, ó, tem que ter uma ressalva aqui. O TDAH, ele é um transtorno que foi principalmente estudado e foi pensado muitos critérios para infância, né? Então, ele vai ter esse viés de ser pensado na infância. Tanto que aqui tem uma nota que diz assim: em adolescentes e adultos pode-se limitar a sensação de inquietude, né? Então, é mais difícil um adulto estar no meio da aula e subir em cima da cadeira e ficar sambando, né? Normalmente... Isso já é Obrigada, agora eu fiquei com o coração outro mais tipo de episódio, né? Alguma coisa psicótica, um episódio de mania, algo assim, né? Mas criança, sim, né? A gente tende a ir se ajustando, né? A gente vai envelhecendo e vai se ajustando. Acho que não é legal, acho que ninguém vai gostar se eu subir em cima da cadeira do nada. Acho, né? Acho. Depois de 13 expulsões, 7 advertências no colégio, acho que eu não vou mais subir na cadeira. Vamos ficar de boinha aqui. Também às vezes é incapaz, né, de brincar ou se envolver em atividades que são calmas, assim, né? Então, ficar sentado jogando um joguinho de tabuleiro, por exemplo, né? Quando é criança. Quando é adulto, sei lá, só ficar sentado no bar, trocando ideias. A pessoa, ela tem que estar, sei lá, jogando futebol, ela tem que estar correndo, ela tem que estar pulando, ela tem que estar fazendo alguma coisa, né? Dificuldade de parar, né? Então, aquela impressão que as pessoas têm, assim, da pessoa que tá em 220, né? Então, tá sempre, parece que tem alguma coisa acontecendo, né? Quando é adulto, né? Parece que vive de energético, né? Vive tomando sorinho de energético. Parece que fez um shake de Ritalina, Red Bull e Expresso, né? Então, assim... Meu Deus. Coitado do coração dessa pessoa. Eu ia dizer um pino de cocaína, mas não chega tanto. Frequentemente fala demais, então a pessoa pode ser meio verborreica, assim, pode ser, às vezes, inconveniente nesse sentido. E tem um descontrole de impulso também no sentido, assim, de deixar escapar a resposta antes que a pergunta tenha sido feita, né? Esse a Anne faz. O rolê de interromper as pessoas. Isso, tipo agora que tu fez. Tipo o que eu faço que confunde as pessoas, né? Exato. Confundia. Sou campeã nisso aí. Porque impulsividade não é exclusivo do TDAH, né? Impulsividade tem um monte de situações, transtornos e até questões que nem são transtorno, né? Então, por isso vai aparecer. Dificuldade de esperar a sua vez, né? Tipo, atravessar a pergunta antes de eu ter terminado os critérios do transtorno. Peixe pessoa. Frequentemente interrompe ou se intromete em conversas, atividades, enfim. E aí, bom, esses sintomas têm que estar presentes, né? Desde a infância, desde, né, lá de trás. E lembrando que não precisam ser todos, né? Então é pelo menos 6 de pelo menos um dessas duas grandes categorias que eu falei, né? Ou de desatenção, ou de hiperatividade e impulsividade. E trazer aí os critérios de sempre, né? Trazer prejuízo clinicamente significativo, né? Não é melhor explicado por outra condição, enfim. Então, aí sim, Anne, você tinha uma pergunta antes que você queria fazer. Sim, eu tenho uma pergunta. Quais são os tipos... Eu adoro essa pergunta porque fazendo as gravações com o Marcelo, né, eu descobri que vários diagnósticos têm tipos. Só que eu comecei essa pergunta por causa do TDAH. Eu falei, olha, eu aprendi que o TDAH tem tipos. Então, tal diagnóstico também tem tipos? E agora eu estou fazendo essa pergunta. Nesse momento, é minha hora de brilhar. Marcelo, quais são os tipos de TDAH? Então, a gente vai ter 3 tipos principais, tá? O de apresentação combinada, que a pessoa vai ter tanto sintomas de desatenção quanto de hiperatividade e impulsividade. De apresentação predominantemente desatenta, que sou eu, né? Ainda que eu tenha alguns sintomas de impulsividade, mas a maioria dos meus problemas são de desatenção. E a sua impulsividade é só comprar jogo, só, sem avisar. Misteriosamente, né? Misteriosamente aparece no Switch, aparece um joguinho novo. Opa, o Marcelo comprou. Sem avisar. Por sinal, eu tô uma semana me segurando pra não comprar um aqui, mas depois a gente conversa. Tô limpa há uma semana.
E a apresentação, então, predominantemente hiperativa ou impulsiva, que a pessoa vai ter mais sintomas, então, de hiperatividade e impulsividade. Tem os especificadores, que é em remissão parcial, leve, moderada ou grave, né? Então, por análises combinatórias aqui que a gente pode fazer dos critérios, dos especificadores e dos tipos, dá pra ver que vão ter muitos TDAHs por aí, né? Então, não é um tipo, não é um jeito, não tem... Que nem a gente falou de depressão, né? Chega a ser um espectro também, né? Dá pra considerar um espectro. O lance do espectro é uma discussão grande que tem, inclusive, em vários transtornos, né? O TDAH é um. Então, tem gente que defende, tem gente que não. Tanto que vários transtornos entraram, né, recentemente, esses especificadores de leve, moderado e grave, que é um passinho em direção à ideia do espectro, né? Mas, de modo geral, é isso, assim, né? Então, ele é bem recorrente, né? Ele acaba gerando, por exemplo, uma série de comorbidades ao longo da vida, porque muitas vezes ele passa batido e não é tratado, né? Então, a pessoa acaba desenvolvendo ansiedade, desenvolvendo estratégias não tão adaptativas, assim, para lidar, né? Que nem, por exemplo, uso de substância, ser muito obsessivo, lidar com, enfim, uma série de coisas, né? E aí, não raro, tem comorbidades, né? Então, por exemplo, transtorno de conduta, transtornos do humor, transtornos de ansiedade, toque, né? E aí, uma série de sobreposições possíveis aí desses episódios, mas que se especula, né? Em termos de etiologia, a gente já falou em outro episódio, né? Que a origem do transtorno, muitos desses aí podem vir como consequência do TDAH não tratado. A gente vai ter também uma prevalência relativamente alta, assim, né? Então, de 4 a 10% da população geral, sendo que tende a ter uma maior incidência em homens do que em mulheres. Então fica aí, ó, não é moda. É realmente uma galera que tem, viu? Porque agora tá dizendo assim que tá no hype TDAH, tá na moda TDAH, e tipo, não, tá na moda diagnosticar, correr atrás do diagnóstico, né? Investigar, é isso que tá na moda. E é uma moda boa, né? Exato. Então, assim, contextualizado o que é o TDAH, aí a gente vai partir pra estudar o nosso caso de hoje, né? Que assim, né? Pra quem te acompanha nas páginas da vida, né? Também conhecida como Instagram e TikTok. Inclusive, sigam no Orkut. @psicotaia. No Orkut, sigam lá no Orkut. Se me encontrarem no Orkut, me sigam lá também. Aí dá pra perceber, né, que você fala bastante sobre ter sido diagnosticada recentemente com TDAH. Isso foi algo que você começou a suspeitar sozinha ou foi alguma hipótese levantada pelo seu terapeuta, assim? Como é que foi que você descobriu esse TDAH? Então, eu já tive 3 terapeutas, mas eu acho que eu disfarçava tão bem, né, e eu escuto isso também dos meus pacientes, né, eu disfarçava tão bem pro mundo, assim, que foi uma coisa que não passou, assim, que ninguém percebeu, assim, fui eu que percebi e me incomodei, na verdade, assim, por mudanças na minha vida. Eu tive mudanças no meu contexto de vida e que eu esperava certos sintomas meus melhorarem, porque eu tinha feito essas mudanças e não melhoravam. E eu, então, não é bem assim, então, né, não sei se já quer que eu comece explicando qual é esse contexto, né, mas assim, faz mais ou menos um pouquinho mais de um ano, assim, que eu vivo só da clínica, mas antes eu também trabalhava com os meus pais, né, então assim, eu dividi a minha vida entre trabalhar com os meus pais e a clínica. E eu pensei, não, inclusive a DBT me ajudou muito, assim, usar o Dear Man em ser... Tu acompanhou, né? Então, em ser assertivo. Eu acompanhei bastante sua trajetória nesse contexto específico, Exato. Assim. É bem legal saber que você conseguiu lidar com isso. Foi usar o Dear Man, né? Então, ser assertivo em momentos difíceis. E eu achava que eu era... O que me incomodava nos sintomas, primeiro, era a questão mais, assim, da desregulação emocional, que é uma coisa que ainda não tem, assim, não tem no DSM, não aparece, assim, ainda nos manuais, mas que a desregulação emocional me incomodava, mas eu achava que eu sou esquentadinha, ou tipo, eu não tô vivendo a vida que eu quero levar, então, por isso que às vezes eu sou meio impaciente e tal, né, mas, e daí quando eu eliminei, entre aspas, esse estresse, que era estar fazendo essa divisão entre a clínica, né, e o trabalho com os meus pais, que eu pensei, bom, agora é minha hora, eliminei meus estresses, né, claro que foi todo um contínuo, várias coisas que eu fui melhorando na minha vida, acho que como psicóloga que estava na sua 3ª terapia já, eu sempre fui muito assim, obstinada em melhorar aspectos da minha vida, fiz o treinamento de habilidades, mas eu via que mesmo fazendo treinamento de
habilidades para regulação emocional, às vezes eu simplesmente não tava num nível de ativação emocional tão grande que eu só não queria usar as habilidades, sabe? Tipo assim, não, tô com tanta raiva que eu nem quero ser habilidosa agora, sabe? E eu achava assim, nossa... habilidade. Sou só... Não ouviu o que tu falou? Ele falou da habilidade. Uma vez, num outro grupo que eu fiz na minha pós, né, eu falei assim, tá aí, eu sei qual é a habilidade que eu tenho que usar, só que eu não tô afim de usar. O que acontece? Mas até aí eu não sabia do meu diagnóstico do TDAH, né? Só que eu também não sabia que a desregulação emocional fazia parte do TDAH. Então eu achava assim, eu falava, eu acho que eu lido mal com a raiva, acho que eu sou meio, né, mas já tinha ali uma impulsividade de às vezes falar o que não quer bem numa hora, ou deixar as pessoas num vácuo infinito por uma raiva que demorava pra voltar no seu estado basal e tal. E daí eu pensei, não, agora eu vou levar minha vida do jeito que eu quero levar e vou ficar monitorando todas as minhas variáveis de estresse, porque vai depender só de mim, né? E eu fui vendo que mesmo, tipo, não levando uma vida tão estressante, mesmo eu me cuidando, né, em vários aspectos da minha saúde, ainda assim alguns sintomas estavam ali aparecendo. E, né, então era desregulação emocional, acho que é um termo que eu ouvi primeiro, assim, na DBT, né? E depois que eu fui ouvir que também fazia parte do TDAH, não foi uma coisa que eu vi na graduação e tudo mais. Até porque na graduação o que eu mais ouvi foi, tipo, um grande pavor em relação ao TDAH. Tipo, é uma coisa muito... Tipo assim, quem tem TDAH é extremamente desajustado. Então, assim... Então, se você não se sente extremamente desajustado, você não tem TDAH, sabe? Então, era uma coisa meio assim, sabe? Como só se tivesse sintomas muito intensos pra tu ser autorizado a ter TDAH, né? Muito intensos, não pra si mesmo, mas pra sociedade, né? Só se tu incomodar muito. Se você não for esquisito, você não tem. Se tu não tá incomodando as pessoas, né? Do jeito que a sociedade caminha, tu não tem TDAH, entendeu? Se manca, entendeu? Então... Como assim você não tem TDAH se você não ficar balançando a perna? Como assim? Não, mas não importa, entendeu? Você tá entregando a prova, tá conseguindo fazer as coisas que todo mundo espera de ti, tá tudo certo, né? Mas então... Se conclui as atividades, né? Porque tem coisa que o povo espera assim, o TDAH ele nunca vai concluir nada. Exatamente. E, tipo, quando a pessoa consegue, acha mecanismos, como né? Assim, se tu se graduou, tu não tem TDAH, entendeu? Tinha muito esse estigma, assim, na época da graduação, assim, então era uma coisa... O jeito que eu achava que eu conhecia o transtorno, mas eu não conhecia. O jeito que ele chegou pra mim foi muito estigmatizado na sua descrição, assim, né? Então, mas a primeira coisa que me chamou a atenção era a desregulação emocional, e foi por isso que eu fiz o treinamento de habilidades, né? Foram 6 meses e tal. E ainda assim, eu me dei conta que ainda tinha algumas situações que eu demorava pra parar de me sentir tão mal, sabe? Ficava... Ou aquelas situações, assim, que tu é visto como... Pelas pessoas como imaturo, porque tu faz, tipo, bico, faz cara feia, porque, tipo, não foi do meu jeito. E daí, tipo, meu Deus, eu sou tão infantil, fico emburrada, baixa tolerância à frustração, né? Que também tá ali dentro do TDAH. Mas era isso, assim. E daí comecei a ir a fundo, assim, investigando mais, diminuindo os meus estresses, digamos assim, né? E levando a vida que eu queria levar. Chegou um ponto que eu pensei, nossa, eu amo o que eu faço, eu amo ser psicóloga clínica, eu sei o que eu preciso fazer pra melhorar, eu queria muito voltar pras redes sociais, pras minhas redes, pro meu Instagram e tal, mas eu tinha um grau de perfeccionismo muito grande e quando até trazia isso pra outras colegas psicólogas, assim, em supervisão, em time de consultoria, e as colegas, será que não é uma ansiedade pela avaliação do outro? Eu falei, não, gente, pior que eu sei que vai ser legal, eu sei que eu tô me esforçando e vai ser legal, eu só não conseguia botar pra fora isso, uma tremenda, tanta indecisão, o que eu tenho que fazer primeiro, ficar muito presa a detalhes, né, tipo assim, não, porque antes de eu escolher minha nova paleta de cores que me representa mais a minha nova fase, eu não posso botar meus vídeos no mundo, não, se eu não sei, eu criava 1000 regrinhas, né, extremamente perfeccionistas, né, então não raramente pessoas com TDAH são confundidas com alguém com toque, assim, né, ou desenvolve mesmo muita obsessividade, então eu tinha muitas Tadinho, Marcelo tá ali, ele deu um joinha pra quem não tá vendo, porque ele também tem toque, né? É uma comorbidade que ele tem, TDAH, ele desenvolveu. Tadinho. Pois pra compensar, né? Muitas vezes vem pra compensar, exato, né? Por aí, foi bem por aí. Esse desconforto de se sentir, né, desorganizado, ou que tá faltando alguma coisa ali, né? Mas, enfim, e daí, então, começou a me chamar a atenção mais os sintomas que eram da desatenção, mas que se tu falar pra alguém que uma característica de mais se perder em detalhes é uma característica da desatenção.
desatenção. Tipo assim, não faz tanto sentido, tipo, não é tão literal, desatenção, o que é desatenção, né? Parece que tu falar a palavra desatenção só vem assim, né, tipo, alguém completamente no mundo da lua, e não é isso dessa forma, né? Então, a minha desatenção aparecia muito com procrastinação, com a dificuldade de iniciar tarefas, que eu sabia que eu ia ter que fazer um esforço muito grande pra me manter nessas tarefas, dificuldade pra finalizar os processos das coisas, me perder nesses detalhes, porque daí se eu ia criar um card de post, nossa, tinha que ser muito perfeito, cada imagem, cada coisa, né? Então, daí veio essa paralisação mesmo, que daí eu tratava na terapia como uma paralisação, assim, nossa, eu me sinto paralisada, eu sei o que eu tenho que fazer, é só eu fazer, né? Vinha muito essa queixa na terapia. É só fazer, eu sei o que tem que fazer, é só fazer. E daí eu ficava, nossa, mas o que tá acontecendo comigo que eu não consigo fazer? Daí eu comecei a juntar, daí sim, eu fiz, né, um curso sobre TDAH, que eu comecei a ver que isso fazia parte da desatenção, e eu não me achava tão desatenta assim, né? Mas eu sabia da desregulação emocional, dessas coisas se somaram, né? Essas informações se somaram, e daí eu comecei a ir atrás, assim, né, de um psiquiatra especialista e tal, e... Aí tudo fez daí, sentido, nossa, né? Daí tudo fez sentido, assim, então... Eu ainda tenho uma teoria de que as pessoas falam muito sobre a desatenção no TDAH, né? Mas eu tenho a teoria de que quem tem TDAH, na verdade, tem atenção até demais. Tem tanta atenção que não consegue focar numa coisa só. Tipo, presta atenção em tudo, né? Eu acho que o problema é eu chamo de déficit de direcionamento de atenção. Porque eu acho que faz muito mais sentido do que o déficit de atenção, né? Até mandei um TikTok pra você um dia desse que um cara tava falando que esse termo de TDAH é uma coisa muito neurotípica, né? Alguém neurotípico que cunhou, né, o termo, assim, e tipo, ficou por aí mesmo, porque não é questão de desatenção, né? É questão de, tipo, você conseguir se engajar por focar a sua atenção só naquilo, né? Desligar a atenção das outras coisas, né? É um equilíbrio atencional, né? Tipo, agora eu decido que eu vou começar essa leitura e só vou terminar quando fechar 30 minutos, entendeu? Tipo assim, eu decido o que eu vou fazer, começo a atividade e eu vou fazer, né? E essa coisa de não se sentir nesse controle, né? Não, eu começo a fazer, mas daí eu vejo que meu celular apitou, eu olho pro nada. Ou então você lê uma palavra ali no livro, né? E você lembra, poxa, tem que fazer a lista do mercado. Se eu não fizer agora, eu vou esquecer. Então você exatamente. Isso daí é realmente... E é algo que as pessoas... Pelo menos eu que convivo com uma pessoa desatenta, eu tentei várias ferramentas, assim, porque eu achava também que eu tinha, então eu tentava pra mim também uma coisa que funciona muito bem na nossa vida, assim, mas essa ferramenta de tentar chamar a atenção da pessoa que entre aspas, é desatenta, né? É tipo assim, eu até falei pra ti uma vez, né, de uma ferramenta que a gente usa que é fazer fofoca. Tipo, quando o Marcelo tem que fazer alguma coisa que ele não gosta, ou que ele já fez demais, que ele precisa lembrar que fez, aí, tipo, sei lá, a gente tá pagando uma conta. Enquanto ele tá fazendo lá os cálculos da conta, não sei o que, então, você sabia que não sei quemzinho casou com não sei quemzinho, que tava grávida de não sei quemzinho, não sei o que. E aí o Marcelo, sério? E aí depois a gente pensa assim, será que a gente pagou a conta? Ele pagou porque eu lembro que você me contou essa fofoca na hora que tava pagando a conta. Maravilhosa. E né? Quebrou todos os hacks da internet, hein? Isso daí tem... E funciona, né, amor? Funciona muito. Pra ter ideia, eu escuto muito podcast, né? E aí, às vezes eu escuto andando na rua, ou caminhando, ou dirigindo. E às vezes eu passo por lugares e eu lembro, a última vez que eu passei aqui, eu tava ouvindo tal podcast nesse momento que eles estavam falando tal coisa. E aí, claro, lembrar de pagar a conta, eu não lembro, né? Mas essas coisas eu lembro. Mas, né? Lembrar de fazer as coisas que são as coisas chatas e burocráticas, isso é uma coisa que eu acho que tem em comum com o autismo também, porque querendo ou não, o TDAH e o autismo, e eu acho que a dislexia também, né? Dislexia, dislalia, descalculia e superdotação também, eu acho que todos eles estão dentro do guarda-chuva da neurodivergência, né? Neurodivergência, a gente já falou aqui antes em outro episódio, é um transtorno no neurodesenvolvimento, então são questões congênitas, né? Então, muitos desses sintomas, assim, são compartilhados entre esses diagnósticos, assim, né? Então, é bem comum também que eu tenha um pouco de desatenção, que vem da superdotação, eu tenho, mas é bem menos do que vocês, com certeza. É bem menos. O meu negócio é engajamento, eu não consigo engajar.
voltando pro estudo de caso aqui, né? Voltando a atenção, botando... Olha aí, eu consigo botar a atenção no lugar. Como a gente falou que agora, como é uma coisa congênita, né? Com certeza você já tinha alguns sinais você já tinha na infância, presente na infância, né? E tu lembra de algum que agora faz total sentido, assim, agora que tu sabe que tem TDAH? Que, nossa, olha, eu fazia isso daqui, como que ninguém percebeu? Eu tenho bastante amigas de infância, assim, também, então eu sempre fui uma pessoa muito esquecida, né? É aquela coisa, tu é muito esquecida, tua memória é péssima, né? Mas na hora de captar as informações, eu não guardava as informações, era tanta coisa, tô conversando com alguém, mas eu não tô guardando as informações, estou prestando atenção em vários estímulos ao mesmo tempo, então era uma coisa engraçada entre as pessoas, o fato de eu ser esquecida, entende? Assim, de lembrar, tipo, de não lembrar o que aconteceu e praticamente todo tipo assim, lembra da pessoa do colégio? Não lembro, me fala outras coisas, me fala mais, me fala o máximo de detalhe disso, porque eu acho que talvez eu tento lembrar, mas assim, sempre fui muito esquecida, assim, de um jeito que as pessoas se assustavam, assim, né, do quão esquecida eu era, então acho que isso, e eu era muito viajandona, assim, ficava brincando, tipo, imaginando vários cenários, eu acho que eu fazia bastante essa questão, assim, do devaneio, assim, ficava bem, assim, sabe, ou voltava da escola e eu, tipo, achava muito chato voltar caminhando, às vezes quando eu voltava sozinha, deu 20 minutos caminhando sozinha, então eu vou criar uma narrativa, vou criar aqui uma história de que cada azulejo aqui até eu voltar pra casa é um tabuleiro, alguma coisa assim, eu criava essa narrativa, assim, pra quê? Porque era tedioso pra mim ficar ali caminhando, voltando por aquele mesmo caminho todos os dias a pé, entende, assim, algumas questões assim, mais assim, de ser esquecida, mas eu acho que eu sempre fui aquela criança muito adulta, sabe, eu sei que meus amigos me chamavam de mini adulta, então eu sempre fui muito tentando ao máximo tapear alguns detalhes sobre isso, assim, mas eu lembro bem criança, assim, de perder objetos e daí ficar com vergonha de falar pros meus pais que eu tinha perdido o lápis, que eu tinha perdido alguma coisa, né, e daí isso foi me fazendo ao longo do tempo de me desenvolver uma obsessividade com a organização, assim, né, de tipo, sei lá, se eu fecho os olhos agora, eu sei que em qual gaveta tá os documentos, qual gaveta tá, sabe, outras coisas, então, tipo assim, de saber onde cada coisa está, meio pra compensar isso, mas sempre alguma coisa eu acabar perdendo, sabe? Tipo, super esforço pra lembrar de tudo, onde está tudo, e daí, então eu vou só ali rapidinho com o carro da minha irmã ali e daí quando veio, eu caía, tipo, o documento do carro, tipo, no chão e ficou não sei quantos dias na rua, depois a gente encontrou. Tipo assim, daí meu Deus, olha o que eu fiz, eu esqueci, eu sou muito, eu sou muito irresponsável mesmo, né? Tipo, até me botar o rótulo disso, mas eu fazia tanto esforço pra tudo dar certo, né? E sempre alguma coisa escapava, sempre alguma coisa deixava claro aquele sintoma, no caso, né? Esse lance parece bastante uma questão de compensar, né? Porque, às vezes, eu acho que você deve ter bastante disso, assim, pelo que eu percebi. Uma coisa que você postou nos teus stories ultimamente foi que você esqueceu o microfone aberto e começou a cantar Taylor Swift, não lembro? Alguma coisa assim. Katy Perry no meio da aula. Sim. E aí, então, né? Deve ser muito difícil essa questão de lidar com essa frustração, principalmente porque você sabe que teve uma questão da desatenção ali, né? E aí, tipo, é uma coisa que atrapalhou uma aula virtual inteira, né? Mesmo que a gente fale assim, por exemplo, se fosse eu na aula com você, eu ia achar o máximo, eu ia dar muita risada, eu ia achar, tipo, o ponto alto da aula. Exato. Né? Mas o professor não achou tão engraçado. Uma pena. Sempre tem esses professores, assim, né? Podia ser o Marcelo, professor, o Marcelo ia cantar junto. Ai. Outra coisa que me ajudou a perceber foi passar um tempo, ao todo, uns 70 dias, assim, morando com as minhas melhores amigas, sendo que as duas já estavam diagnosticadas com TDAH, né? E eu, tipo, tá bom, minhas amigas têm TDAH, mas eu não, né? Tá, tudo bem. Daí um dia, eu sempre tive muita dificuldade com limpeza, né? Organização eu acabei desenvolvendo pra compensar, mas isso é uma coisa que eu odeio, limpeza, né? E daí uma vez a minha amiga saiu de casa e ela ia voltar com um boy, tá? E daí ela só me deu uma única orientação, que é, amiga, não deixa, cada uma tinha sua chave, não deixa a chave na porta, porque quando eu entrar, eu não quero ter que estar pedindo pra vocês pra entrar, né? Tipo, eu vou entrar direto lá em casa. Deu, tá, beleza. Só que eu pensei, só que eu vou surpreender minha amiga positivamente, porque ela anda muito caprichosa na limpeza e eu não estou limpando nada. E daí eu pensei, quando ela voltar, vou dar uma geral na cozinha, vou dar uma organizada nas coisas e ela vai ficar muito feliz. Quando ela voltou,
voltou, eu tinha feito tudo isso que eu tinha me proposto, né? Mas eu só tinha deixado a chave na porta, entendeu? Né? Então, sabe, aquele esforço pra fazer tudo certo e, putz, alguma coisa não dar certo, Sim. entendeu? Tipo, a única instrução que me deram, né? Não seguir instruções características do TDAH. A única instrução... Não, porque eu vou fazer mais do que ela me pediu. Vou fazer mais. Quando ela chegar, vai estar muito legal as coisas. Quando eu cheguei, deixei as coisas piores do que ela tinha. Ela vai me amar pra sempre depois disso, né? Ai, tá. Isso me lembrou uma coisa que o Marcelo faz que é muito engraçado. Sério, que é Lá quando vem. a gente tava lá em Porto Alegre, a gente não tinha diarista, nada, a gente se revezava na limpeza da casa, né? E aí, toda vez que a gente chamava alguém pra ir lá em casa, o Marcelo, ele virava um furacão. Ele saía patrolando a casa toda, assim. E aí, às vezes, me dava vontade de dizer pra ele assim, não, amor, é que eu chamei não sei quemzinho aqui pra um jantar, mas era, tipo, só pra fazer ele limpar a casa. Maravilhosa. Tipo, não ser ninguém, né? Não ter chamado ninguém. Porque é impressionante. Isso é uma característica bem real na pessoa que tem TDAH. Acho que a maioria das pessoas que tem TDAH estão se identificando com esse relato aqui. Que é aquele furacão de última hora pra limpar tudo, né? Isso, quer me deixar estressada e falar que vai vir aqui em casa e meio que dizer que não sabe se vem. Não, peraí. Ou eu faço uma força-tarefa aqui em casa, ou eu não faço. Então me avise bem, não quer me deixar estressada, né? Então, e a pessoa achando que não vai mudar nada na minha rotina se ela não vir, né? Então é muito, muito característico. Eu vou contar uma que eu vi esses dias, então, que é o cara divide apartamento e ele achou a estratégia perfeita. Fica a dica aí. Ele fez um perfil fake no Tinder, deu match no amigo, combinou um jantar no apartamento, aí o amigo foi lá, limpou o apartamento, fez janta, aí o fake cancelou de última hora, daí ele tinha um apartamento limpo e janta pronto. Porque daí o amigo sentou com ele pra conversar e jantar. É uma estratégia interminável, dá pra usar várias vezes isso, né? Dá pra usar só trocar o perfil. Genial, genial. É só trocar. Só trocar. Meu Deus. Eu tô pensando na estratégia de longo prazo. A gente que ama uma pessoa que tem TDAH, a gente tem que desenvolver estratégias também. Porque eu acho que a coisa mais importante, na verdade, é se ligar de que a pessoa não faz aquilo porque ela quer. Por exemplo, o Marcelo, ele teve uma vez que eu falei com ele, olha, eu vou fazer uma reunião, né? E a gente toda sexta-feira leva os cachorros pra tomar banho no pet shop aqui da rua de trás. E é toda sexta-feira, 1h da tarde. E geralmente quem leva sou eu. E aí eu falei pra ele assim, olha amor, eu posso confiar que você vai levar? E aí ele, pode confiar sim. Só que isso era o quê? 11 da manhã. E aí eu fiquei tendo minhas reuniões intermináveis, né? Aquelas várias reuniões que poderiam ser um e-mail, né? Mas continuei tendo. E aí quando eu saio, às 2h da tarde, estão os cachorros serelepes aqui em casa. E eu, meu Deus, o que aconteceu, né? A primeira coisa que vem na minha cabeça, na verdade, é aconteceu alguma coisa que, sei lá, um paciente tava em risco, ele teve que atender. Porque quem convive com psicólogo sabe que isso é bem comum de acontecer, né? E aí eu cheguei pra ele e perguntei, olha, por que você não levou os cachorros? Aí ele, eu esqueci, eu vim tocar guitarra aqui pra passar o tempo. E ele simplesmente tirou umas 3 músicas na guitarra e esqueceu de levar os cachorros no pet shop. E eu, na verdade, quando eu vi, eu fui olhar no celular, a moça do pet shop já tinha me mandado umas 3 mensagens. E aí, eles não vão vir, eles não vão vir. E aí eu, tá. E aí eu falei, tudo bem, a gente leva amanhã, outro dia, não sei o quê. Porque não adianta brigar. Por mais que a gente se sinta frustrado com uma pessoa que tem TDAH, ela não tem culpa. Isso só vai gerar mais frustração pra ela, mais sentimento de culpa nela. E tipo, é ok. Tem coisas que são bem ok, bem contornáveis, assim. E o que não for contornável, dá-se um jeito. Uhum. Se você gosta da pessoa que tem TDAH, você dá um jeito. Sim. Aquela coisa, né? Quem gosta faz acontecer, né? Sim, sim. E essas coisas, assim, tipo, de... Como é que eu posso dizer? Mecanismos que você desenvolveu. Você já percebeu algum, assim, que tem dado certo? Ou pegou alguma dica na internet, assim, que começou a fazer com você mesmo e que deu certo? Porque eu percebi que você já falou uma vez sobre agenda, né? Que você começou a usar o Google Agenda, as coisas que lembram, né? Tipo, tudo que dá pra fazer tracking de atividades, assim. O que você tem feito pra lidar com essa desatenção, né? E essa, entre aspas, procrastinação? Sim, sim. Eu acho que eu tive que, como psicóloga, a gente sempre tem acesso, assim, a várias técnicas e tudo mais, mas existe uma questão no TDAH não tratado que a pessoa, ela vê
ver uma técnica nova, um aplicativo novo de organização. E às vezes, tipo, quer saber, no fundo eu não vou conseguir, sabe? No fundo eu não vou conseguir seguir, porque já se lembra de tantas vezes que deu errado, né? E então, o que aconteceu comigo depois do meu tratamento, assim, foi eu tentar coisas que antes eu achava que não eram pra mim, né? Mas assim, com certeza, eu tornei todas as minhas papeladas, assim, eu tornei tudo digital, botei tudo na nuvem, então, porque pra diminuir o risco de eu tô numa fila do supermercado e tô agendando alguma coisa. Se eu tenho a minha agenda na palma da minha mão, no meu celular sempre, né? Então eu não preciso me preocupar se eu vou conseguir anotar, ou chegar em casa e lembrar de anotar ou não, né? Então, assim, agenda, fazer lista de tarefas e mais recentemente também aplicativo gerenciador de tarefas, porque uma característica, assim, também no TDAH é às vezes não conseguir priorizar as atividades em grau de urgência ou em grau de importância, né? Então, às vezes, eu terminava o meu dia sem ter feito o que eu achava que era mais urgente ou mais importante, mas fiz outras coisas que eram mais rápidas, mais fáceis ou mais prazerosas. Então, assim, a questão do gerenciador de tarefas vem meio que pra me ajudar a visualizar o grau de prioridade da tarefa, né? E o grau de importância da tarefa. Tipo, pra que data que é importante. Porque às vezes tem várias coisas que são importantes, mas que não tem uma data super ali apertada pra gente fazer, né? Então, o gerenciador de tarefas veio pra me ajudar nesse sentido também. E, claro, fiz bastante treinamento de habilidades, né? Então, assim, só que eu tinha uma dificuldade de implementar essas habilidades que eu já sabia, né? Então, o que acabou acontecendo depois do meu tratamento ajustado, assim, foi realmente eu começar a botar em prática coisas que eu sabia que iam me ajudar, né? Mas agora tá tudo digital, tudo digital, pra eu não correr o risco de eu perder um papel que tá solto, uma anotação solta, nesse sentido, assim, né? A melhor dica. Essa dica funciona. Tá vendo que eu digo que as dicas das pessoas com TDAH funcionam pra facilitar a vida de todo mundo? Porque se funcionam com a pessoa que tem TDAH, com certeza vai facilitar a vida da pessoa neurotípica, assim. Quem tem TDAH faz todas essas coisas no nível hard, né? Então a gente acaba precisando achar métodos super otimizados de fazer as coisas pra gente poder conseguir fazer. Isso, várias coisas que a Thay falou, eu me identifiquei, que nem, eu tentei vários jeitos de agenda antes de chegar na agenda do Google, que é a que eu uso hoje. E era exatamente esse problema. Esqueci a agenda em casa. Se tava com a agenda, não parava pra olhar, né? E a agenda do Google não, ela tá sempre contigo. Se tu não tá com teu celular, tá no computador, e ela apita pra te chamar se tu programar, né? O lance de priorização de tarefas, nossa, total, assim. Uma coisa que me ajudou muito foi quando eu entendi a diferença entre importância e urgência, né? Então, nem tudo que é urgente é importante e nem tudo que é importante é urgente, né? Então, e normalmente a gente acaba focando num desses dois aspectos, né? E aí se perde, né? Então, é um problema, mas depois que a gente aprende a contornar, vai, né? Vai. Uma coisa que a gente já sabe, que a gente já comentou aqui, é que o tratamento para o TDAH adulto é basicamente farmacológico, né? Então, assim, a terapia, ela ajuda muito, principalmente na questão da desregulação emocional, mas o que faz o TDAH pegar no tranco é o psicoestimulante, né? E como é que você sentiu a sua vida, assim, depois do café da manhã com Venvance? Ai, gente, Venvance é minha religião atualmente, então, assim, é o primeiro dia que eu usei Venvance, assim, me sentia, assim, a super mulher, assim, foi com certeza, assim, um divisor de águas, assim, no meu tratamento, porque depois disso tudo, eu já tava com todas as informações sobre o TDAH, sobre como me ajudar na questão do TDAH, e foi quando eu comecei claro que ali no primeiro momento, eu percebi que eu tinha que tomar bem cedo, né, porque eu tive uma insônia nos primeiros dias, né, uma coisinha assim, mais tranquila, mas depois disso eu comecei a realmente implementar as estratégias de organização e ver que as coisas funcionavam e ver que eu não precisava criar uma regra muito rígida sobre como fazer as coisas, que era só eu começar a fazer as coisas. Então, assim, o meu salto, né, de qualidade de vida, o meu aumento de pacientes, eu me expondo mais, porque eu sempre fui também comunicativa, então às vezes
era difícil pra mim a questão de eu, sei lá, ter vários vídeos gravados e simplesmente não postar, sabe? Porque achar que tinha alguma coisa ali que faltava, né? Então, assim, eu comecei, não, tá, eu já tinha. Quando chegou nesse ponto, assim, que eu tomei a medicação, eu já tinha, sei lá, mais de 10 vídeos gravados e eu só não colocava no ar, assim, sabe? E daí parece que eu parei de ficar nesse mind wandering, assim, tipo, sempre, sabe, se perguntando se mais alguma coisa e pensando demais sobre as coisas. Parece que eu parei de pensar demais sobre as coisas, né? Sim, é o que eu falo, né? O TDAH tem bastante o auto-gaslighting, né? Tu falou, porque passa a vida isso. toda sendo tão cobrado. É tão cobrado o tempo todo que se a pessoa fala assim, você não comprou a maçã, mesmo você sabendo que comprou a maçã, será que eu não comprei a maçã? Não é possível, acho que eu realmente não comprei a maçã. E, tipo, você comprou a maçã, assim. Porque nunca, a pessoa com TDAH nunca vai confiar nas coisas que fez, né? Porque a vida toda passando por isso, né? O tempo todo. A regra é esquecer e tá errado, entre aspas, o tempo todo, né? Sim, até quando eu falo alguma coisa assim, pras minhas amigas, eu sempre falo, tal coisa aconteceu. Quer dizer, eu acho que isso aconteceu desse jeito, porque é o que eu me lembro. Então, tem sempre uma coisa junto, sabe, né? Eu posso ter viajado nessa, mas eu acho que foi isso que eu captei da informação, né? Sempre já colocando ali quase uma desculpa junto, né? Assim, né? Mas hoje se antes a minha pauta era a minha paralisação, assim, né? Depois do ajuste da medicação e sabendo que das ferramentas que eu poderia usar, né? Daí a minha pauta já virou, tipo, me cuidar pros excessos do trabalho, me cuidar pra eu não querer produzir demais, pra eu conseguir dizer não pras coisas que chegam. Então, tipo assim, virou de paralisação pra tudo bem, tu tem direito a dizer não, tu tem direito a não precisa aceitar tudo que as pessoas, receber tudo que as pessoas te trazem, né, como demanda. Então, acho que o que mudou pra mim foi estabelecer isso, os limites, né? Isso, trabalhar total os limites, total os limites. E você, Marcelo? Você, tadinho, Marcelo tá sentindo falta do Venvance, que tá em falta. Não tô conseguindo comprar. Tadinho. Ele tá ali agora todo atrasado, deve estar mexendo no celular enquanto a gente tá falando, pra nada, assim, né? Nem é pra ver, nem é pra ver alguma coisa, pra informação pra trazer, não. Tadinho, é falta de Venvance mesmo. Não, se vocês soubessem a quantidade de coisas que tem em cima da minha mesa aqui pra eu usar enquanto eu tô nos atendimentos pra ficar mexendo, porque eu tô... Pra eu botar minha mão pra fazer alguma coisa, além de anotar, as mãos só inquietas, anotar, não, assim. sim. Mas eu tava pensando na analogia e eu pensei numa bem nerd. Pra quem assistia Dragon Ball Z, o Goku ia treinar num lugar que a gravidade era aumentada, né? Pra que quando ele saísse, ele se ficasse muito forte, né? Muito rápido, né? E quando eu descobri a medicação, a sensação é essa. A sensação é que eu tava num lugar que tudo era mais difícil, porque, sei lá, a gravidade era mais pesada, eu tava com pesos nos músculos e na minha cabeça. E aí alguém tirou. E aí agora eu tô, tipo, acessando aquilo que eu realmente sou, né? Aquilo que eu realmente sou capaz, né? E não... Total. Não estando preso por uma limitação, assim. Porque eu gosto de trazer dessa forma, porque às vezes as pessoas acham que isso que esse tipo de medicação pra ser algo que tu não é... Ou, eu não sou eu mesmo quando eu tomo. Tipo, não. A gente é a gente mesmo quando a gente toma. Essa é... Exato. Porque aí é que o nosso cérebro tá reguladinho, tá com os neurotransmissores certinhos ali, né? A gente funciona do jeito que a gente gostaria de funcionar, né? E não do jeito que só a gente consegue. Exato. Pelas limitações. Né? Exato. Uma coisa que eu trabalhei com a minha terapeuta foi de eu trazer pra minha terapeuta, tu vê, agora eu com a medicação sei lá, eu tô recebendo mais demanda de trabalho, foi a medicação da minha terapeuta. Não, tipo, foi tu sempre foi, tipo assim, até pra compensar a questão do TDAH, sempre foi detalhista, perfeccionista, sempre fez a mais do que pediu, blá, blá, blá. Então a medicação só tá te ajudando a colocar isso pra fora, pro mundo ver com mais facilidade, né? E então, assim, com a medicação, fica mais fácil iniciar uma tarefa, tu não fica pensando 1000 vezes, vai iniciar a tarefa ou não, né? Então, assim, pra mim, a primeira experiência de eu começar a fazer slides pra uma apresentação e conseguir terminar no mesmo período, sabe? Tipo, eu falei, o quê? Isso é possível no mesmo dia, numa vez só, a pessoa conseguir... Então é assim que é ser neurotípico, né? A vida é
desse jeito que é a vida? Meu Deus, isso é muito louco, né? E uma coisa que eu acabei desenvolvendo para as minhas mãos inquietas foi a questão de eu, nos atendimentos com os meus pacientes, eu praticamente transcrevo a sessão de tão rápido que eu aprendi a digitar, assim, e então, para minhas mãos, de muito tempo depois que eu fui me dar conta, assim, né? Porque não era porque eu queria, eu tinha um medo de perder algum detalhe do caso do paciente e porque as minhas mãos iam ficar inquietas, então já vamos digitando logo, né? E achava que todo mundo fazia isso também, entendeu? E daí tu vive nesse mundo paralelo onde tu acha que todo mundo faz esse mesmo esforço que tá fazendo, entendeu? Tipo, e no final do dia tu fica exausto, né? Tipo, dessas batalhas que tu tem que botar uma força, uma energia a mais, né? Mas é muito exaustivo. Então, assim, ó, eu vou aproveitar a deixa de que a babada Mia, a gente esqueceu dela, amor. Tô aproveitando aqui a deixa que ela mandou uma mensagem. E que já estamos num bom período aqui pra encerrar o episódio. Eu queria agradecer muito, 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 muito a Taya por ter vindo. Porque maravilhosa como ela é. Acho que foi a melhor pessoa pra estrear esse quadro de estudo de caso. Como é que a gente pode fazer com que a nossa comunidade te ache nas redes sensuais, né? Nas redes sociais. Então, é @psicotaia no Instagram, psicotaia no TikTok. Estamos aí no máximo de redes possíveis. Agora também tenho um podcast agora também, mas não é um podcast assim nesse formato de vocês, mas é um podcast mesmo com atividades para os meus pacientes, para eu não precisar ficar mandando no WhatsApp quebrado, meditação e coisa e tal. Que massa! Vai ser um podcast onde eu centralizo ali as atividades para os meus pacientes. Eu tô no momento de crise, vai num episódio tal e vê tal coisa, né? Então, tipo assim, meio que pra me aproximar e ficar ali, fica sempre ali. Tá aberta a comunidade, mas a forma como vai ser utilizado orienta meus pacientes. Então, também até no Spotify também. Nossa, genial! Já amei, já sou ouvinte, mesmo sem ouvir ainda. Já serei. Já vou mudar todas as dicas também pra botar o podcast no ar, já que a gente tá um pouquinho mais adiantado nesse rolê. Mas eu que agradeço, assim, Anne, agradeço demais, assim, por ter me convidado. Eu acho que a gente trazendo como autorrelato também, eu acho que aproxima, assim, né? Eu acho que isso me aproxima muito dos meus pacientes também. Também de quebrar essa questão de que a gente não pode falar sobre os nossos diagnósticos só porque estamos lá do pedestal dos detentores do saber da saúde mental, né? Então, que é algo que eu busco ao máximo quebrar, assim, também. Então, me aproxima muito. E eu fico muito orgulhosa que você esteja nessa nova leva de profissionais que falam abertamente sobre o próprio diagnóstico, né? Porque são pessoas como você que fazem pessoas como eu, que são... Eu sou expert em ser terapanda, como eu digo, né, pro Marcelo? Tipo, eu sou muito boa em ser paciente, então, tipo, é esse tipo de conduta que me fez ter uma relação muito mais saudável com a terapia, e eu tenho certeza que os seus pacientes também têm uma conexão muito massa contigo, porque não tem como não ter, né? Maravilhosa do jeito que é. A pessoa é cabeçuda, né? Tipo, inteligente para um caralho. Fala das coisas abertamente, dá dicas e ainda é bonitona. Como é que não gosta de um ser humano desse? A Anne é a melhor pessoa pra te validar, assim. Eu quero ser sempre validada pela Anne sempre que possível. As formas mais tortas de fazer os melhores elogios, né? Eu amo. Mas é isso. Obrigada pela sua disponibilidade. Quem sabe no futuro a gente não faz outros episódios. Talvez aqui com você certeza. Também como com um episódio de supervisão, né? Tomara que dê certo também. Mas é isso aí. Obrigada também ao pessoal que tá ouvindo. Obrigada pela paciência de ter chegado até aqui. Já sabe, se quiser mandar sugestão de assunto, sugestão de convidado, já sabe que a DM do @doutordemente no Instagram tá abertíssima. Também do Twitter, @Marcelo Rigoli também tá abertíssima. Pode mandar lá, que a gente tá ouvindo tudo e tá trazendo várias novidades aí de acordo com o que vocês têm pedido pra gente. Então é muito feliz essa participação da nossa comunidade. Mais uma vez, obrigada, Taya. Marcelo vai falar alguma coisa? Ou o famigerado beijo tchau? Vamos pro beijo tchau, né?